Como escalar sua agência em 2026? POV versão Roma. É isso que eu vou te falar hoje. Vou te falar um elemento, uma metodologia, algo que você precisa ter, que é crucial para que você consiga escalar fortemente em 2026. Eu vou dizer que foi isso que me fez de nadar de braçada em 2024 inteiro. Tenho certeza que fui uma das agências que mais cresci em 2024. Em 2025 mesmo, esse ano a gente passou o trator, né? Tem agências que falam aí que crescem X, Y, J. Cara, vender qualquer retardado vende. Desculpa a palavra, mas, cara, qualquer maluco vende. Quero você reter. Você colocar 10 e perder 1, não você colocar 10 e perder 9. Então eu vou falar pra você que isso foi o que me fez vender muito em 2024, 2025 e que fez também eu conseguir entregar muito, dobrar meu LTV, dobrar meu tempo de vida útil com o meu cliente. Eu quero que você tenha isso em mãos, que você domine essa parada pra você, cara, nadar de braçada 2026. Ninguém fala disso no mercado. Se você vê alguém falando sobre isso, eu falo disso desde o final de 23, eu falo sobre isso. Eu falaria que isso era o futuro do mercado antes de a IA chegar forte. Então eu quero dizer pra você, se alguém começar a falar sobre esse termo, que eu tenho certeza que vai estourar daqui pra frente, estão copiando, modelando a gente. Então, eu tô em Roma nesse momento, né? Eu tô num dos pontos turísticos mais visitados do mundo. Então, possivelmente vai passar algumas pessoas atrás aqui e tudo mais. Achei um ambiente aqui para eu poder gravar isso aqui, tá? Eu quero te dizer alguns elementos importantes para você escalar em 2026. Eu vou começar a falar um pouco sobre a metodologia, para você implementar em 2026 essa metodologia. Porém, antes de começar a falar sobre isso, eu quero te contar uma história de como eu cheguei nessa metodologia, como eu fui buscar isso depois fora do Brasil, né, principalmente nos Estados Unidos, e como depois eu entendi que tudo isso fazia tanto sentido. Tinha um cliente meu, uma operação antes das minhas atuais, uma operação que eu vendi, né, que ele representava em torno de 20 a 25% do faturamento da empresa, cliente muito grande. Esse cliente grande, o nome dele era Anderson, esse cliente nosso, e ele fechou um contrato muito grande conosco, nós tínhamos várias pessoas atendendo somente esse cliente, e passou tempo, continuou com a gente, um ano e meio, 2 anos, e um dia ele me liga, me chama para conversar, me dá um toque, e eu pego, cara, atendo ele, falo com ele. Depois que eu falei com ele por ligação, troquei uma ideia com ele, falou para eu ir até a empresa dele. E nesse momento dei uma reflexão, né, cara? Convidar para um churrasco não vai ser. Possivelmente ele tá me chamando para... Eu senti o tom da conversa, não era um tom positivo, era para cancelar, para churnar, enfim, né, sair da empresa. Aí eu fui até ele, conversei com ele. E eu fui dentro do carro, indo até ele, falando assim, pô, mas esse cara tem um puta resultado com a gente, por que ele quer sair? O que pode estar motivando ele? Mas eu pensei comigo, mas não deve ser outra coisa. Cheguei até a empresa dele, ele pega e me chama para conversar, fui até tomar um café com ele, fui até a sala dele, ele pega e fala assim, Marcos, quero te agradecer pela nossa parceria, tudo que a gente construiu nesses 2 anos aí, aproximadamente. Eu quero cancelar o contrato com você. Aí foi um baque para mim, né? Um cliente que representava muito a nossa empresa, um cliente muito importante, um case que a gente vendia também muito o nosso negócio através do case dele. E aí ele falou assim, Marcos, cara, eu tô feliz com vocês, eu tenho um resultado com vocês, a nível de conteúdo, de tráfego, de performance, enfim. Só que, cara, eu preciso respirar algo novo. Quando ele falou isso pra mim, preciso respirar algo novo, porque assim, vai dormir, né, velho? Eu converso pra boi dormir, né? Não existe isso de algo novo. Tem resultado. Tá feliz com o trabalho que foi feito, mas quer respirar algo novo. Pô, como assim? Eu falei assim, mas eu perguntei novamente, de forma incisiva, né? Pô, meu irmão, mas o que eu posso fazer pra que a gente possa continuar, o que eu posso trabalhar, desenvolver, implementar, como assim algo novo? O que você quer de novo na nossa entrada que eu posso buscar, entender, enfim, cara, não, então eu vou buscar outra empresa para fazer algo novo, então assim, cara, saí da reunião, saí puto da reunião, fui pro carro, etc, cara, fiquei assim, pô, enjoiado, né, irmão, tinha que fechar mais, sei lá, 30 clientes para poder, 30 clientes a 3 mil aí para poder conseguir o contrato que a gente tinha com ele. E a gente começou a conversar, a trocar ideia depois, falei isso pro time, falei pra equipe. E ao longo dos meses eu fui entendendo o que ele quis dizer com algo novo. É que no fim do dia hoje, gente, o que o mercado de agência faz? Você gera um puta emoção na hora que vai apresentar a tua empresa, a tua agência pro cliente, na hora da venda. Você faz um onboarding, porra, massa, tal, legal, show de bola, o que vai ser feito, como vai ser feito, cria um grupo no WhatsApp. Depois, todos os meses, você faz o quê? Faz uma reuniãozinha de relatório, certo? Faz isso, uma reunião de relatório, de apresentação de resultados. Depois, troca ideia no grupo, etc. E assim você sucessivamente segue. Ou seja, sai da venda, puta emoção, vai para um onboarding com emoção um pouquinho menor, cria um grupo no WhatsApp, fica enviando relatórios e faz reuniões mensais com o cliente e é isso. Ou seja, o cliente entra nesse índice aqui de felicidade, vai reduzindo a empolgação dele com a empresa. Vai virando algo mais do mesmo. Cara, é igual, naturalmente, quando você tá namorando, né? Namorando, máximo, casou, começa a baixar um pouco a emoção. Às vezes, cara, não é isso. Você tem que estar sempre
se reconstruindo, né, cara, mantendo isso, desenvolvendo novas ações, desenvolvendo novas coisas, criando novos entregáveis, que faça o cliente ver, poxa, eu estou conseguindo ter mais coisas aqui dentro, a gente está evoluindo como empresa, como agência, eu consigo ver que nós estamos crescendo como cliente aqui dentro. O cliente tem que ter essa percepção. E não é somente sobre, mas eu estou entregando resultado no quesito tráfego, no quesito social. Não é somente sobre isso. Se você parar para analisar o número de clientes frustrados que estão no mercado, o número de clientes que passam por uma, duas, três agências e nenhuma delas resolve o problema delas, sempre procurando a próxima agência como se fosse um milagre e no fim do dia nenhuma agência supre o que essa empresa precisa. É que no fim do dia a gente sabe que um negócio não depende apenas do canal de aquisição, depende de alguns pilares essenciais: gestão, marketing, vendas, liderança e lucro. Se o negócio não tem esses 5 pilares alinhados, dificilmente esse negócio ele tende a ter resultado. Por mais que o marketing seja muito eficiente, por mais que você seja um cara muito técnico e bom de campanha ou de social, etc., né, você não vai conseguir fazer esse cara vender apenas cuidando do pilar de marketing. Então o que você tem que entender? Por que G4 Educação, por que essas empresas educacionais estão crescendo muito, avançando muito? Porque elas resolvem essas dores: gestão, marketing, liderança e lucro. Só que a diferença principal é que essas empresas não executam pelo empresário, elas não executam pelo empresário, ou seja, ele tem que ir lá absorver a informação, depois voltar para a empresa, implementar, aplicar aquilo. Então, de modo geral, o que eu quero dizer para você, o primeiro insight, o grande insight que eu trago para você que está assistindo esse vídeo aqui, é que você precisa ser uma agência ad service. O que é isso? O ad service é você ser um modelo de negócio, você ser uma agência que está preocupada em educar o teu cliente e não somente prestar o serviço para ele. Como assim, Marcos? Vamos lá. Hoje, possivelmente, você já tem que dar um script de vendas para esse cara, treinar o comercial dele. Por quê? Porque você sabe que gerar o lead por gerar o lead, qualquer maluco gera. Aí você tem que ter um diferencial de, pelo menos, ter um treinamento de vendas para esse cara saber lidar com os leads gerados da campanha. Só que a grande questão é que você não resolve a dor de crescimento de um negócio só lidando com a parte de social media e tráfego pago. Você precisa lidar com outros pilares essenciais do negócio, como gestão, marketing, vendas, lucro e liderança. Então você ficar só apoiado no marketing e principalmente num canal de distribuição apenas que é o tráfego, que é o digital, que é o Instagram, não vai resolver o teu problema. Então o que eu quero dizer para você hoje? Quando um cliente, vamos para a prática aqui então, o que eu estou trabalhando na minha operação? Quando um cliente ele vem trabalhar conosco, ele compra o quê? A parte de performance e a parte do ad service. O que é o ad service? O ad service basicamente é ele comprar a parte educacional e a parte de performance. O ad service, quando ele compra isso da gente, ele vai estar recebendo automaticamente, né, toda a parte de performance, digital, a parte de social, né, não, a gente não produz para ele, tá? A gente assessora ele a produzir, é diferente, a gente implementa lá dentro uma assessoria de conteúdo, a gente não desenvolve efetivamente, a gente passa o que ele tem que desenvolver, até porque o melhor social media é sempre interno, então tem essa parte. Tem os entregáveis de performance, né, que é tráfego, BI, dashboard, análise de dados, enfim, tudo isso que envolve a parte de performance em todas as principais plataformas de anúncio, Google, Meta, enfim. E depois disso, o que ele tem? Ele recebe uma rota de aprendizagem. O que é essa rota de aprendizagem? É um programa de aceleração contínua, que eu chamo de PAC. Nesses 6 meses, eu vou lidar com esse cliente da seguinte forma. Primeiro mês ele vai aprender X, segundo mês Y, terceiro mês J, K, L, ou seja, até o 6º mês. Essa rota de aprendizagem, eu vou conseguir o quê? Entregar conteúdos relevantes para que esse cliente consiga implementar outras alavancas de venda que não dependam só do tráfego pago. Como é que ele extrai melhor indicação, exemplo, da base que ele já tem? Como é que ele consegue atuar de forma diferente dentro da loja dele no ponto físico para ele ter melhores resultados? Ou seja, são vários elementos que a gente trabalha mês a mês, nesses primeiros 6 meses de rota de aprendizagem, onde o nosso consultor implementa isso com ele mês a mês. Sabe qual é a diferença? Ou seja, o meu consultor vai implementando isso com ele, através de uma série de conteúdos relevantes. Ou seja, de modo geral, eu sou uma assessoria empresarial que entrega performance. E o mercado ele vai para isso, gente. Porque se você não mudar a forma como você vende, se posiciona, a forma como você entrega para o teu cliente, eu posso dizer uma coisa, o mercado acabou para você. Você que entrega só tráfego e um social media, acabou para você. Acabou para você. A IA vai te substituir, vai te tirar fora total do mercado. E o que você faz hoje já tem pessoas cobrando 400, 500, 300 reais para fazer. Né? Então assim, ou você implementa o ad service na tua operação, que é o futuro do mercado, ou você está fora do jogo completamente. Eu posso te afirmar isso. Ou, beleza, Marcos, 2026 ainda vai ter essa aniquilação de agências tradicionais, convencionais? Não. A
Ainda não. Mas, cara, para 27, 28, o que vai perdurar são negócios que estão neste modelo. Talvez você possa falar assim, poxa, Marcos, mas me dá mais detalhes sobre o Ed Service. Ou seja, ele passa por 6 meses, correto? De rota de aprendizagem. Depois que ele sai desses 6 meses, ele vai para outra rota de aprendizagem, um outro PAC. Ou seja, ele vai para o PAC 2.0. Então o cliente sai de um cliente faixa branca para um cliente faixa azul. Sacou a parada? Ou seja, ele está sempre em evolução contínua. Ele está sempre evoluindo na operação. Está sempre crescendo, sendo gamificado, recebendo premiações, conforme ele vai avançando no nosso PAC, nossa rota de aprendizagem. Ou seja, o cliente tem a seguinte sensação, que nós não somos um prestador de serviço, nós somos os mentores dele. E quando a gente consegue mostrar isso para o cliente, que a gente executa por ele e mentora ele, auxilia ele durante todo o modelo de negócio dele, e por isso você tem que ser nichado nesse modelo de negócio, porque não tem como você atender 500 mil empresas em nichos diferentes e tendo um conhecimento ok para poder ajudar, auxiliar o teu cliente nesse processo de implementação como um todo, vai ser mais desafiador. Então, gente, é isso que vai perdurar para 2026, é você ter um modelo de negócio que você consiga entregar educação e serviço. E da onde que veio esse movimento de mercado, gente? Esse movimento veio de uma coisa muito simples, de uma análise muito simples. Quando os clientes passam mês a mês em cada agência, trocando e tendo resultado, o problema não é a agência, o problema é o cliente, ou seja, o problema é o modelo de negócio. Modelo de negócio que não consegue absorver ou sustentar os clientes que entram. Por quê? Porque o cliente não tem noção ou não tem entendimento ou compreensão do que o que é resultado. Exemplo, às vezes você não teve ROAS no teu primeiro mês de campanha, mas você, poxa, conseguiu adquirir mais 15, 20 clientes para a base dele. Esse cliente vai vir no LTV de novo, ele vai retornar, ou seja, tem muitas formas de você considerar CAC sobre LTV, para saber se teu trabalho está dando resultado ou não. A grande questão é o quê? O cliente não sabe disso. O cliente não sabe atender um lead, não sabe fazer um pós-venda direito, o cliente não sabe gerir a equipe dele, o cara contrata vendedor, o time não sabe o que fazer, bate cabeça lá dentro. Ou seja, o cliente ele tem uma ideia de fazer um negócio, mas ele não sabe gerir o negócio dele. Esse é o problema. Aí o cara acha que trocando de agência vai resolver o problema dele. Não vai resolver o problema dele. Ou você... Então qual que é a grande questão? Ou você para e resolve esse problema de mercado que existe, ou, cara, você só vai ficar perdendo cliente, correndo atrás do próprio rabo, não tendo resultado efetivamente, saca a parada? Então assim, gente, o que eu quero bater muito em 2026 é o conceito de Ed Service. Eu falo dessa parada desde 2023. Final de 23 eu falo disso. 24 a gente estourou nessa parada, cara. A gente assim, ó, cresceu anos-luz em 24, batendo nessa tecla, voando, com um diferencial competitivo enorme em relação ao mercado. 2025, meu Deus, esse ano aqui a gente assim, ó, passou o trator o que tinha para passar. Colocamos muitos clientes, trouxemos muitos clientes, um volume de cliente adquirido versus o quê? A entrega eficiente, um LTV realmente, um LTV grande, cara. Clientes que ficam na empresa, clientes que perduram na empresa, sacou a parada? Não adianta você correr atrás do próprio rabo. Você tem LTV de 3, 4, 5 meses, não adianta, gente. Não funciona esse modelo de negócio. Então, qual que é a grande questão? É você implementar o que eu chamo de Ed Service. Em 2026, quem surfar essa onda vai conseguir surfar o hype do mercado, um diferencial competitivo. Você vai para uma reunião com o teu cliente, você não é mais do mesmo, mais uma agência. Você é um modelo de negócio diferente das demais. Quem seguir essa linha e seguir nesse jogo vai ter o melhor resultado possível em 2026. Então, se você quer escalar a tua operação, se você quer de fato crescer, esse é o caminho, gente. Porque para a gente crescer, a gente precisa ter diferencial competitivo. E não tem como ter diferencial competitivo se você é commodity hoje como mercado. Todo mundo entrega tráfego pago em social media, cara. Quem que não entrega isso aí? Mas o meu é bom, mas o meu é top, o meu não sei o quê. Cara, desculpa. É mais do mesmo, saca? Então você precisa ter diferencial competitivo e esse é o principal diferencial competitivo de mercado que não é tirado do jogo. Nenhuma IA vai te substituir em relação a isso. Não vai, sabe? Não vai te auxiliar nesse caso. Nenhuma agência vai tirar farinha com você porque você tem diferencial competitivo, essa é a diferença. Então hoje, gente, eu não tenho concorrente no meu mercado. Eu atuo no mercado imobiliário e no mercado óptico. Eu não tenho concorrente nenhum dos dois. Ninguém entrega o mesmo produto que o meu, entendeu? Ninguém entrega. Então, quando eu falar minha taxa de conversão em call é 45%, 50% de conversão em call, é por quê? É porque eu tenho um negócio que ninguém entrega, é isso? É igual falar assim, ó, todo mundo vende de prata. Ah, não, aquele cara vende ouro. Só ele vende ouro. Só ele tem aquilo ali. É igual Android. Cara, tem 1000 marcas que vendem Android. Samsung, Xiaomi, uma porrada de coisa. Cara, sistema iOS, só a Apple tem, acabou. Eles têm um diferencial competitivo, só eles têm. Só qual a diferença? Então você precisa ter isso.
E eu chamo isso de você ter o PAC, Programa de Aceleração Contínua, implementando a parte de performance que você já entrega. E você tendo isso, só de ter essa estrutura, esse produto dentro do teu negócio, você vai vender mais, você vai chamar mais atenção dos teus clientes, você vai reduzir o teu CAC, teu custo por lead, vai reduzir o teu custo inbound, fazer muita coisa, cara. Você vai ter um ROAS mais expressivo, porque você tem um produto único, um entregável único. Você não é commodity, você não é, cara, mais um de pirona lá que tem N marcas genéricas vendendo, sacou a parada? Você vai ser aquele produto específico. Quando você tem isso casado com a parte de performance, social, tráfego, etc, que você já entrega, e você, o branding, e você soma com a parte de ad service, a parte de educação, implementando esses treinamentos, se preocupando em treinar e desenvolver o cliente de modo geral, cara, você vai estourar em 2026. Então, se eu pudesse te dar uma dica, um insight muito forte para esse momento do ano, é você começar a estruturar, se preocupar em entender esse conceito, dominar isso e trabalhar algumas alavancas de venda que vai te proporcionar alcançar um puta resultado em 2026. Então, é isso aí que eu tinha para falar nesse vídeo e tamo junto até o próximo vídeo.